Bom dia a todos, pessoal. Sejam bem-vindos para a nossa webinar desta terça-feira, onde a gente hoje vai focar aí nos dashes e ocupação. Vou apresentar um pouquinho aqui do que vai rolar hoje na nossa webinar. Então, hoje o foco ele vai estar focado em trazer aí para vocês um pouco mais sobre a ferramenta do Dash Ocupação. Então, a gente vai apresentar aí, mostrar um pouco mais, né, sobre essas métricas, o que cada um dos gráficos aí traz de informação para vocês, questões de ociosidade, ocupação. A gente também vai falar um pouquinho sobre os relatórios de ocupação e nesses relatórios de ocupação hoje a gente vai focar não só nas reservas, como também nos relatórios de chamados e de entregas. Então, vamos trazer informação para vocês verem também como que exportando isso fica. E por último, a gente então vai abrir aí para tirar as dúvidas, para poder responder aí qualquer dúvida que vocês tenham. Vamos apresentar um pouquinho do que rolou ainda neste mês de abril para as nossas webinars. Então, a gente começou o mês, pessoal, falando um pouquinho sobre o módulo de catering, então trazendo um pouco mais sobre essa novidade que entrou há pouco, que é o catering. A gente falou também na segunda semana de abril sobre treinamento geral, então a gente focou, como eu já disse, todo mês a gente vai focar e a gente tem um dia específico para a gente recordar sobre as configurações de grupos, né, regras que existem dentro e as ferramentas no mapeamento. Na semana passada, a gente apresentou para vocês o módulo de visitantes, então trouxe aí uma novidade, né, que é o Guest Pass, e o acesso dos seus convidados para uma reunião ou até mesmo para um evento aí dentro do prédio de vocês. E hoje, então, a gente vai focar nos dashes, então vamos trazer um pouquinho mais sobre cada um dos gráficos, né? Vamos fazer uma leitura deles, vamos mostrar para vocês como é que vocês conseguem, então, transferir, né, esses dashes ali para uma planilha de apresentação de vocês. Vamos focar também na ocupação, mostrando não só relatórios exportados de reservas, mas de chamados e de entrega. Então, nossa webinar de hoje, ela está aí focado justamente nas nossas métricas. Então, pessoal, vamos começar. Vou entrar aqui no nosso painel de gestão e a gente vai falar um pouquinho sobre os dashes aqui. A métrica, ela vai ficar sempre disponível na tela principal, ou seja, perfil admin, manager e assistente vai ter o acesso para poder, então, né, acompanhar tudo que está acontecendo no dia a dia aí dos seus escritórios. Vale ressaltar que quando a gente fala aqui dos nossos dashboards, a gente está falando, então, da relação de toda a área que vocês têm mapeada. Então, o Dash ele vai trazer exatamente o que está acontecendo, sempre em tempo real. Então, agora, hoje é dia 30/4 e agora são 10 horas. Então, ele vai me trazer, dentro do dia 30, o que está acontecendo dentro desse horário, mas ele também traz um dia anterior, o que ocorreu, e um dia para frente. E é claro que o Dash ele vai trazer a informação baseada nas posições que vocês têm mapeadas. Então, aqui é o quantitativo aí de reservas utilizadas no dia a dia. Então, dentro disso, a gente já consegue, então, ter a visibilidade do quantitativo de posições. Então, esse total de posições é exatamente o que o gráfico vai estar mostrando para vocês. Então, um exemplo, aqui na nossa área mapeada, a gente tem um total de rotativos que seria de 66 posições, lembrando que ele vai trazer aqui, ó, com base na nossa estação de trabalho, então ele já puxa com base no dia e na estação de trabalho, a gente tem uma posição atribuída e a gente não tem, então, nenhuma posição bloqueada. No campo, se eu faço a alteração, então, para as posições, por exemplo, de salas, ele já vai mudar, então, essa informação e eu vou saber, então, exatamente qual que é a minha rotatividade aqui de salas a serem reservadas. Então, lembrem-se que as métricas que vocês terão dos dashes é sempre com base no quantitativo aí geral de vocês. Aqui ele vai trazer as posições, né, dentro dessa métrica,
ou seja, aquilo que está reservado, aquilo que está atribuído, aquilo que está bloqueado, aquilo que expirou, e sempre, é claro, vocês utilizando aqui dos filtros. Então, pelos filtros, vocês não somente filtram com base nas datas que vocês têm, mas vocês também filtram com base aqui também nas unidades que vocês vão ter mapeadas. Percebam que elas têm possibilidades, então, da gente filtrar ainda mais com base na nossa unidade. A gente vai ter os setores, a gente tem as semanas. Então, quero filtrar por um dia da semana específico. A gente vai ter os grupos que vocês têm criados, e, é claro, os ambientes. Ressaltando que só traz a informação com base naquele ambiente que vocês utilizam para reserva, né? Então, aqui, estacionamento, a gente não tem mapeado, ó. Tem mapeado, ele está com uma posição, 20 posições bloqueadas, então ele vai trazer sempre com base. Armário, se eu não tenho, e se ele tiver desligado, ele então não vai trazer, ó. Ele está me trazendo um rotativo, então a gente também tem. Lembrem-se sempre que é com base naquilo que vocês estão utilizando. Então, vamos fazer uma visualização mais a fundo, então, com base nas nossas estações de trabalho, e vamos pegar com referência do último mês. Então, embaixo dos nossos campos, vocês têm o total de horas, vocês vão ter o total de horas reservadas, o total de hora utilizada, e vocês vão ter a ociosidade. Então, primeiro ponto que ele vai te trazer o total de horas, isso aqui ele está contabilizando ali no momento que o teu colaborador acessa o aplicativo de reserva e faz a reserva, né? Então, um colaborador colocou 8 horas, o outro colocou 10 horas. Então, ele vai fazer a mensuração dessas reservas e vai te trazer o total. Então, a gente tem aqui, ó, 31 dias, um total de 8 horas, que foi sempre o que foi, né, o máximo reservado, e o total de posições, que seriam 67. A gente tem o total de horas reservadas, então o nosso total, né, seria de 16.616. Desses 16.000, foram ao todo, tá, pessoal, reservado 98, ou seja, 0,59% desse total. Utilizado, ele ainda cai um pouco mais, porque é 90 com 30. Então, aqui, utilizado, vai entrar aquelas reservas válidas, dependendo da data que tu está colocando aqui, e as ocupações encerradas, certo? Aqui, como a gente está se baseando numa data passada, que é do mês passado, do mês de março, então ele está trazendo a informação com base nas ocupações, então, encerradas, aquelas ocupações em que ocorreram o check-in e ocorreram o check-out. Então, percebam que ele já cai, então, ele foi um total de 90 horas com 30, né, ou seja, 0,54. E aqui ele vai trazer, então, a nossa ociosidade, né, que foi bem maior do que a utilização. Essa ociosidade, pessoal, são aqueles espaços que não foram reservados, aquelas reservas que foram canceladas, aquelas reservas que foram expiradas. Então, na ociosidade, ele vai trazer, né, essa contabilização com base aqui, ó, reserva encerrada, desculpa, reserva cancelada e reserva expirada. Então, conforme eu passo o meu mouse sobre aquela que eu desejo, ele vai me trazer aqui, ó, a quantidade que a gente tem, tá? Então, de ocupação aqui encerradas, ó, esse é o nosso pico, cancelada e expirada. Então, aqui a gente vai ter, posso passar o mouse também por cima e eu consigo ver, ó, a gente teve um total aqui de 7, ó, encerradas e canceladas, então, ele passando aqui o mouse sobre as datas que a gente deseja, ele vai trazer aqui, ó, né, com relação aqui às situações. E aqui do lado a gente vai ter o gráfico. Abaixo, se vocês quiserem algo mais detalhado, ele vai trazer reservas por horas. Então, dentro desses 31 dias que a gente está trabalhando, os horários de pico foram entre 8 e 9, né? Que a gente teve aqui um total de 10 reservas dentro desse horário.
dentro do horário das 9 às 10, 1, 4. Então, ele vai te trazer aqui, né, qual é o teu horário de usabilidade aqui dentro desse mês aqui que a gente está tirando. E do lado, então, a gente tem as posições rotativas, tá? Então, a gente vai ter que dessas rotativas, que foram 66, 11 foram utilizadas dentro do mês de março. E sem reserva, a gente teve um total de 55, então, que não foram reservadas das posições. Abaixo, vocês também têm as reservas por dia da semana. Então, aqui, a gente consegue também visualizar sempre, tá? Por dia da semana. Ah, Tirei, mas aqui a gente está tirando do mês, exatamente. Então, ele está contabilizando todas as segundas, todas as terças, as quartas, as quintas e as sextas. E no caso de posição atribuída, que a gente só tinha uma, a gente sabe que durante este mês não houve, então, né, reserva nessa posição atribuída. Então, a pessoa que está atribuída não reservou dentro desse mês. Então, aqui, pessoal, vocês sempre conseguem filtrar. Tia, quero, então, transformar, exportar essas informações para uma planilha. Quando a gente falar da nossa lateral aqui, ó, a gente consegue selecionar essa informação, né, fazer um Ctrl+C, um Ctrl+V, e jogar ela dentro de uma planilha do Excel. Então, eu consigo trazer os dados descritivos para a planilha e depois, através do print, eu consigo, então, tirar o print dos meus gráficos e levar. Então, vamos fazer para vocês verem. Vou tirar o print aqui do nosso Dash, com base aqui na semana. Está aqui o print. Vamos passar, então, para a nossa planilha. Então, ó, aqui a gente vai ter a planilha do Excel, então abri uma planilha zerada, trouxe ali o total de posições, então selecionei, Ctrl+C, Ctrl+V eu jogo aqui, então dei um print ali do meu gráfico, colei ele aqui, e aquele outro que a gente então tirou, eu posso basicamente então incluir ele aqui do ladinho desse outro que são as reservas por situações, porque a gente, então, tenha essa visualização. Então, printou ali, gente, meninas, rapazes, printaram os dashes e colaram no Excel, vocês conseguem, então, trazer a informação aqui para dentro. Dentro, então, aqui do dashboard, a gente tem essa informação. Como a gente aqui, então, está puxando para a data do dia do mês de março, tá? Que a gente flegou. Quando eu alterar para qualquer uma dessas posições aqui embaixo, ele também já vai trazer essa informação. Então, lembre, Dash, a gente está trabalhando com as posições. Então, eu quero uma visualização mais macro das minhas posições. Na ocupação de estação, que é essa ferramenta na nossa lateral, ele já traz ali com base na data que a gente pegou do Dash. Aqui eu também posso filtrar pelas minhas áreas, semanas, atribuídos e rotativos. Então, aqui ele já traz mais detalhado com base ali nos seus andares e nos seus setores. Então, aqui a gente consegue ter uma quebra, né, diferente do Dash, que do Dash a gente só tem as posições, a gente está falando de posições. Aqui eu já consigo ter uma quebra com base, então, nos meus andares e, é claro, nos meus setores. Então, todo andar que tiver uma setorização, a própria quebra, ela já vai trazer essa informação. Então, pela nossa lateral, a gente consegue adicionar qualquer novo gráfico que a gente deseje. Então, ó, a gente tem o Desk Matriz. Então, ele traz aqui, ó, já isso, ó, Desk Matriz, Suíte Balneário. Percebam que no de balneário, na área de cobertura, a gente tem só espaços Open Spaces. Já na área da matriz, a gente já tem dois tipos. Então, a gente tem uma área Open e uma área de setor, certo? Então, a gente consegue, então, ter esta quebra com base nos andares, ó. Vamos lá, vamos para aqui, ó. Eu vou trazer esse aqui, que é o G1,
Então, ó, trazendo, matriz G1, ó. Então, a gente traz e vocês vão adicionando aí, então, conforme, é claro, né, o desejo de visualização. Como aqui a gente está também com a área do mês de março, ele vai trazer aí sim a quantidade de acordo com os andares. Então, para cá nas suítes de balneário, a gente sabe que a gente tem 16 posições mapeadas para esta área de cobertura. Traz também a informação de o total de ocupadas, o de livres, utilização, né, taxa de ocupação. Como aqui a gente está se baseando no dia 1/3 até o dia 31/3, tá? São áreas passadas, são meses passados, lembre-se que, ó, 4/31. Então, ele vai estar passando do mês passado. Se eu pegar de hoje, já muda a informação, certo? Vamos lá, último mês. Ok, tá? E aqui, então, ele vai te mostrar na questão de atribuídos. A gente tinha uma posição que estava atribuída, tá? Ou seja, com base no mês, nesse quantitativo, a gente tem 31 no mês, então eram 31, 4/31, 12% de ocupação. A gente tem também os nossos rotativos, então a gente tem um total de 15 posições. Dentro dessas 15, 6 foram ocupadas no mês de março e 9 ficaram livres. Tivemos uma utilização de 8 de 465. Então, ele tira o total do teu mês vezes o total de ocupações, que vai dar esse número que a gente está vendo aqui. E esse 8 de 465 é a mesma proporção. E aí a gente vai ter, então, uma ocupação de 1,72, tá? Aqui, se eu colocar só os rotativos, ó, eu tenho essa informação. Então, percebam que todos eles trazem, ó, total 6 de 496. Vamos pegar uma data específica, deixa eu ver na data de ontem. Então, vamos para o dia, não, hoje. Vou trocar. 29. Tá? A gente não teve taxa aqui. Vou pegar da semana passada até o dia 27, tá? Então, a gente, conforme vai mudando, vai trazendo a informação. Claro que na planilha de vocês, né, meninas, vai estar bem diferente aqui essa rotatividade, essa utilização. A minha, como aqui é uma página para o nosso teste, então, ela não vai ter tanta informação quanto vai ter a de vocês. Então, lembre-se que pela ocupação da estação, vocês conseguem, então, trazer com base aqui no andar que você deseja a informação, ele vai te mostrar o total, então, que você teve ali de posições, com base na ocupação, espaço livre, já traz a projeção para vocês e vai trazer também a ocupação em porcentagem e a ociosidade. Aqui também, com facilidade, a gente consegue, então, exportar essas informações para uma planilha do Excel. Então, selecionei essa informação, certo? Aqui dentro da nossa planilha, a gente consegue trazer e consegue editar. Ah, Tia, não quero mostrar o bloqueado, a gente consegue, então, limpar e deixar, então, o gráfico de acordo com a necessidade que a gente deseja. Não quero ver, então, talvez a ociosidade, quero só mostrar, então, ali a taxa de ocupação. Então, com facilidade, uma vez que vocês tragam essa informação, selecionou lá dentro do painel e colou aqui, vocês vão ter, então, as métricas dentro do Excel. Passando, então, agora dos nossos dashes, vamos falar um pouquinho sobre a nossa ocupação. Então, os dashes, as métricas, eles vão estar sempre com base nas nossas posições, então, é uma visualização mais macro, né? Ele traz com base na ocupação que está mapeada, e quando a gente fala de ocupação, a gente já tem uma informação mais granulada, mais
filtrada. Então, por aqui, a gente facilmente consegue, então, filtrar com base na data que a gente deseja. A gente baseia, então, em situações. Então, vocês têm diversas aqui. Vocês podem filtrar também por ambientes. Temos as tags estão sendo bastante utilizadas, principalmente quando vocês desejam ou querem associar, né, a setores, as funções de dentro da empresa. Então, Tirei, gostaria de vincular aqui, eu quero ver só o setor de RH. A tag, ela vai ter essa facilidade da gente fazer e buscar essa visualização também com base nos setores, uma vez associada. A gente tem áreas, setores e grupos, então, não tem diferença do que a gente viu para os dashes. E, é claro, a gente pode ainda filtrar a informação com base na sala que a gente deseja, ou na posição, digitando, né, o nome dessa sala, o número dessa posição, buscando por um usuário específico ou até pelo modelo e placa do veículo. Dentro daquilo que a gente filtra, a gente tem a informação na tela principal, que pode ser visualizada, ou que pode ser exportada para uma planilha CSV. Também na tela principal, vocês vão contar com duas outras ferramentas. A de dados de reserva, então ela vai trazer uma informação, né, referente a essa reserva, então ela traz desde localidade, desde data de reserva e data de cancelamento, e, é claro, né, se esse usuário tem uma tag, também vai trazer a informação. Atualizei a tela, que a galera tá vendo o Excel. Tá vendo o Excel? Compartilhar essa guia. Agora o pessoal tá vendo? Desculpa. Obrigado, Deb. Estão vendo, pessoal? Ótimo. Então, aqui na nossa lateral, a gente vai ver os dados da reserva e a gente também vai ter o nosso histórico de reserva. Esse histórico, ele vai trazer para vocês a informação desde o momento que eu entrei, que eu acessei o aplicativo para fazer a minha reserva, até a finalização, então, dessa reserva. Então, a data de ação, para que vocês saibam, é exatamente o momento que eu entrei, que foi acessado o aplicativo. Então, essa aqui é a data de ação. Dia 2/2, às 11h25, a pessoa que entrou, por qual dispositivo, qual navegador ela utilizou, e aqui, então, traz exatamente a data da reserva que eu fiz. Então, a gente tem a diferença, né? A gente tem data de ação, que eu acessei, e a data que eu efetuei a minha reserva. Aqui, então, ele vai trazer informação também da segunda data de ação. Então, é o momento que eu estou entrando para mim realizar, então, o meu check-in ou para fazer o cancelamento. Então, percebam que tem diferença na data, no horário, tá? Reserva, dia 30/4 às 14. E aqui, então, a gente teve uma ação, ou seja, esta reserva, ela foi cancelada ali, ela foi derrubada por um gestor. Então, derrubou pelo usuário, derrubou pelo gestor, vai trazer a informação de quem fez esse cancelamento. Entrou, fez o check-in, fez o check-out, vocês também vão ter a informação. Então, o histórico vai permitir que vocês acompanhem. Muitas vezes pode acontecer assim do usuário falar assim, sumiu a minha reserva, desapareceu. Então, pela ocupação, vocês têm a facilidade de poder, então, visualizar o que aconteceu com aquela reserva do colaborador. Não achou, sumiu, desapareceu, vem aqui, vê o horário que ele fez ali, digita o nome desse usuário e pelo histórico, então, vocês facilmente vão ter ali, né, a ação de tudo que ocorreu dentro dessa reserva. Aqui a gente tem uma reserva expirada. Vamos, então, buscar deste último mês para a gente ver uma reserva que foi com uma ocupação encerrada. Então, vamos buscar as que foram encerradas, Então, aqui, então, a gente vai ter a informação, mesmo processo, a gente, então, tem a data de ação, o horário que ela fez a reserva, certo? Traz a informação exata do horário que ela fez o check-in,
então a reserva dela era para as 8 até as 18, o check-in foi realizado às 8h02, exatamente no momento que ela acessou o aplicativo, e aqui também vai trazer informação do horário, então, que a ocupação foi encerrada, que foi exatamente às 18 horas. Então, também, ó, teve a ação às 18h12 e às 18, então, ela encerrou ali o seu check-in, o seu check-out foram efetuados. Ressaltando que quando a gente fala aqui de uma reserva que ela foi cancelada, tá, pessoal, pelo gestor, então, o gestor foi lá, realizou o cancelamento dessa reserva e aparece a informação, vale ressaltar que toda reserva que tiver em andamento ou que estiver, então, ali em ocupação, andamento ou válida, elas podem ser derrubadas por vocês, gestores, aqui dentro do painel. Então, não se preocupem, Tia, essa que está reserva expirada ou reserva que já encerrou, eu consigo cancelar? Não, você não vai conseguir cancelar. A reserva, então, uma vez que ela teve a sua conclusão ali feita, desde o momento que você acessou o aplicativo e efetuou, ela não sai mais daqui de dentro. Então, as únicas reservas que vão ser possíveis cancelar são as válidas em andamento. As demais não vai ocorrer de, cancelou ou excluiu, né, ali por conta deste botão de cancelar. Reservas passadas não são removidas de dentro, então, aqui de ocupação, elas sempre vão ficar visíveis. Então, aqui a gente tem 2 tipos de exportação. Vale ressaltar que vocês vão utilizar sempre o primeiro, que vai exportar as informações que vocês filtraram aqui. A segunda que a gente está vendo, exportação de check-in, ela então está relacionado a habilitar o botão de permissão de check-in dos seus convidados. Então, em exportar check-ins, vocês vão visualizar os check-ins realizados pelos convidados ali. Ou seja, quando a gente efetua uma reserva de uma sala, a gente pode adicionar convidados. Se temos habilitado a função de check-in para os convidados, é aqui que vocês conseguem, então, visualizar todos os convidados que estiveram presentes e participaram da reunião e que realizaram os seus check-ins. Então, baixei, cliquei aqui, exportei. Lá na planilha de Excel, então, vamos passar para ela. Acredito que agora vocês estão vendo a planilha, tá? Pontos importantes. Quando vocês baixarem a planilha, pessoal, dica, tá? Abram o Excel de vocês. Aqui eu estou utilizando através do Drive, do meu Drive. Então, aqui eu fiz uma importação. Mas para quem utiliza do Excel, vai abrir uma planilha do Excel em branco. Na planilha do Excel de vocês, vocês vão clicar em dados, tá? Vai ter a primeira ferramenta. Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar para vocês. Para que vocês consigam visualizar. Então, vocês vão clicar em dados, vai ter ali a informação de dados. Em dados, vocês vão clicar em obter dados externos e vocês vão ali de texto para CSV. Quando vocês fizerem isso, vocês vão estar importantes, vocês vão estar trazendo essa informação e ele já vai entrar todo organizadinho, que nem vocês estão vendo aqui. Então, se você clicar direto para abrir na exportação que você fez, ele acaba vindo um pouquinho bagunçado. Então, a dica é, abre uma planilha, clique em dados, vai em obter dados ali e vai de texto para CSV. Feito isso, abriu, ele vai trazer as informações aqui, ó, para vocês. Então, a gente vai ter. Então, primeira coisa, tá? Muitas vezes as pessoas fazem e filtram a informação lá em ocupação. Então, coloquei do mês passado. E ele vai trazer sempre a informação
do dado de cadastro. Então, qual que é esse dado de cadastro? É justamente aquela primeira ação que o seu usuário fez, ou seja, qual foi o momento que ele acessou o aplicativo para fazer, então, a sua reserva. Então, nunca utilizem aqui com base. Aquilo que você filtra lá no painel, tirei do mês passado, ele vai estar exatamente mais à frente. Então, aqui ele vai trazer informação e mais à frente a gente começa a ter, então, a relação daquilo que a gente filtrou dentro do painel. Então, tiramos o relatório do mês passado. Então, dia 4/3 foi a primeira reserva efetuada, tá? A ação, ela ocorreu dia 27/2. Correu alguns dias antes, semana passada, semana anterior à data da reserva. Então, passou para frente, pessoal, vocês vão ter aqui o início da reserva e o fim. E é claro que por aqui, então, a gente, através dos filtros, a gente vai filtrar as informações. Então, quando a gente falar de exportação aqui, no caso, para as estações de trabalho, a gente vai ter, então, posição, que foi feita a reserva, traz o QR Code, que é a informação, o nome da pessoa, traz para vocês o grupo, a tag, se está associado ou não, data e hora da reserva, vai trazer também a informação aqui dessa situação para uma estação de trabalho, se foi uma ocupação encerrada, se foi uma reserva cancelada, e com base na situação, a gente tem as informações. Então, reservas canceladas, qual foi o dia, qual foi o horário, né? Ocupações encerradas, quais o horário de check-in, de check-out, qual traz, né? Qual foi a duração aqui, e se esse check-out ele foi automático. Então, aqui ele vai mostrar se a pessoa acessou ou não o app para encerrar, ou se ela deixou encerrar sozinho, que o sistema fizesse. Traz as informações de unidade, prédio e andar, aquele espaço, né, aquela posição que tiver um filtro, vocês têm, porque é uma informação de posição. E por último, a gente tem o ID de reserva ali, né, que vai ficar disponível para vocês. Então, aqui a gente tem com relação às nossas estações. Se forem salas, tá, pessoal? É uma sala de reunião. Então, na sala a gente vai ter algumas informações a mais, certo? Então, a gente vai ter o título, que foi preenchido pelo seu usuário no momento da reserva, vai trazer a capacidade dessa sala, vai trazer o número de convidados, se houve ou não no momento da reserva, traz o nome desses convidados também, então ele vai trazer essa informação. Situação a gente já falou, né? Unidades a gente já viu, setor se tiver, certo? Então, aqui nas salas vocês também têm a informação. Outro ponto importante é, se vocês tiverem cadastrado, tá, os recursos dentro das salas de reunião, Tia, pode solicitar um café, alguma informação, ele também vai estar aqui, ó, tá? Esses canais que a gente está vendo, essas linhas aqui, elas vão ser adicionadas de acordo com a quantidade de recursos que vocês vão adicionando. Da mesma forma, tá, pessoal, que os convidados. Então, aqui, ó, 1, 2. Então, a gente sabe que o máximo que teve de convidados dentro desse mês foram até 2. Então, se eu colocar uma sala que tenha capacidade para 20 pessoas, eu fiz a reunião e adicionei 20 convidados, vocês vão ter, então, 20 linhas de convidados. Quando a gente falar de estacionamento, então vamos para o nosso estacionamento, que eu acho que está desligado, então não vai trazer informação, a gente não teve aqui. Mas se fosse estacionamento, traria também as informações, e lá no final, então, vocês teriam, então, tipo do veículo que a pessoa, então, cadastrou no momento da reserva, marca, modelo, cor e placa. Então, reforçando, lembrem-se que a data de cadastro é a ação, é o primeiro acesso que eu faço no aplicativo para efetuar a minha reserva. E é claro
que vai trazer aqui no início e no fim da reserva, principalmente no início, a data que vocês filtraram lá no painel de gestão. Então, dashes de ocupação apresentado aqui para vocês, né? A informação de check-ins aqui não vai ter muito segredo, ele vai trazer, então, ali o nome do convidado de vocês e o check-in e o check-out, horário que foi feito check-in, horário que foi feito check-out, qual era a informação do horário de reserva da sala, qual foi a sala que esse convidado está participando. Então, ele traz uma informação um pouquinho mais curta, mas que é justamente mostrar para vocês ali quem realmente foi convidado e quem realmente participou e que fez o seu check-in. Então, na sequência, a gente vai falar um pouquinho sobre as exportações, ou seja, os relatórios aqui que vocês têm para os chamados e para as entregas, tanto os recebidos quanto os envios. Então, nesses módulos, a gente também conta com a ferramenta de exportação. Ressaltando que para os chamados, quando a gente exporta cada informação do formulário cadastrado vai ficar visível. Então, o relatório de vocês, ele sempre vai estar um pouco baseado na informação dos formulários que vocês estão adicionando. Então, se vocês tiverem nos operacionais, por exemplo, relatórios mais curtos, a informação ela acaba sendo um pouco mais curta. Se eu tenho um formulário muito mais extenso, ele vai puxar também essa informação para uma planilha muito mais extensa. E isso vai tanto ser permitido para o operacional quanto para o administrativo. Então, em ambos, ele sempre traz para vocês a informação dos formulários e o que foi preenchido ali pelo usuário. Vamos passar, então, aqui para o nosso Excel de novo, e aqui em chamados, de novo, ele vai trazer com base, então, aqui a primeira informação é com base na numeração do chamado, ok? A gente tem aqui categorias, então, cada categoria que foi aberta, dentro do mês que a gente escolheu, a gente tem subcategoria, tipo de chamado, então a gente vai ter aqui o administrativo, e é claro, agora começa as informações referentes aos chamados, as categorias e formulários que foram criados aí por vocês. Então aqui a gente tem chamados de reserva de equipamento, viagens, drones, então todas as configurações que vocês realizaram. E é claro, data aqui de abertura. Essa data de abertura, gente, de novo, tá? É com base ali na ação. Data de encerramento. E aqui, então, a gente tem o histórico, data da abertura, data do encerramento e data de andamento. Lembrem que vocês têm esse histórico visível, trocar aqui para a gente ver. Quando a gente clica no Kanban, a gente vai ter aqui o histórico, né? Abertura, andamento, fechamento. Então, é através desse histórico também, essas informações, elas vão ficar visíveis lá no Excel também para vocês. Então, histórico, e aqui, ó, data do agendamento, status, tudo que está em aberto, vamos dar uma olhada, aquilo que está em aberto, ó. Então, eu tenho as minhas em aberto. A gente tem quem é a pessoa que fez essa abertura de chamado, traz o e-mail, o nome aqui do nosso solicitante, e-mail, tá? Descrição, unidade, prédio, andar, ambiente, certo? SLAs, para quem utilizar, então, ali o tempo de atendimento, ele vai trazer também essa informação, né? Qual que foi o tempo do primeiro atendimento, qual foi o tempo do final, né? Conclusão e início. Então, ele também vai trazer essa somatória para vocês. E aqui, então, a gente começa a ver os formulários. Então, o que vai trazer aqui? Todo o formulário que vocês adicionam em chamado e tudo que for preenchido pelo nosso colaborador no momento da abertura
desse formulário. Então, aqui, ó, reserva de equipamentos, notebook, qual que era a unidade. Então, esse formulário aqui, ó, ele tinha um quantitativo, data de retirada, informações. Se existir, adicione foto, se adicione arquivo, ele vai trazer aqui, então, ó, inclusão de arquivo ou qualquer outra informação que o usuário adicione, vai ficar também anexado e vai ficar disponível dentro da planilha para vocês, e clicando vocês vão conseguir ver. Deixa eu ver se a gente tem algum deles com... Se algum deles está com... Selecionar todos. Ver se aqui, ó. A gente tem um deles, ó. Então, a gente tem aqui o link, tá? Que a gente pode ver. Então, se eu clicar depois no link, eu consigo. Deixa eu ver se algum deles tem foto. Para que a gente possa ver, tá? Vamos clicar nesse para a gente ver. Então, ele vai trazer aqui para vocês. E aí, aqui, ó, eu consigo ver, né, a foto que foi adicionada. Tá, ó. Facilmente, então, pessoal, ele vem nesse formato aqui, justamente de link, para que vocês cliquem e vocês possam, então, é claro, acessar aqueles arquivos que foram anexados no momento do formulário. O processo também não vai ser muito diferente no momento que a gente faz, então, a exportação dos módulos de entregas, aqui, ó, recebimentos e envios. Lembrando que recebimentos a gente está informando, e no envio, né, é o nosso usuário que vai fazer a abertura. Então, aqui em envio a gente pode anexar algumas informações, como documentos e fotos. E no momento, então, que a gente baixa e exporta essas informações para uma planilha, ele, então, também vai ser anexado dentro da planilha que vocês baixaram. Então, aqui de entregas, que é o recebimento, né? Código que foi cadastrado, nome da pessoa, né? Que foi informada que chegou uma correspondência, então traz nome do remetente, tá, pessoal? Então, aqui, todas aquelas informações que foram preenchidas e que vão ficar disponíveis no momento que vocês baixam, então, e exportam. E, então, temos aqui essas informações. No envio, ele vai ser um pouquinho mais extenso, porque no envio, lembre que é o próprio usuário que vai, então, adicionar a quantidade ali que ele quer enviar. Então, ele pode enviar uma carta, uma caixa, como ele pode adicionar múltiplos envios dentro de um envio só. E aqui, então, a gente tem ID, que é o número de identificação. A gente vai ter os dados do cadastro. Então, ó, status, aquilo que está enviado, aquilo que está pronto para envio, quem é o solicitante, quem que vai ser o remetente, ou seja, quem é a pessoa que vai acabar recebendo, né? Qual é o local de retirada da mensageria. E aí, é claro, aqui a gente vai ter modalidade de envio, entrega programada. Então, aqui não existiram, né, entregas programadas, centro de custo, se tem associação, se não tem, qual que é o destino final, qual que é o número do protocolo ali, né? E aí, conforme, como a gente aqui em envios, a gente tem 3 tipos, a gente tem correios, a gente tem portador e a gente tem malote, então vai de acordo com cada seleção feita pelo usuário, né? Como o malote ele tem código e ele tem lacre, aí vai ter o lacre. Se for, no caso, o motoboy ali, se for portador, então vai ter informação se foi moto, se foi carro. Se foi correio, também vai ter informação ali se foi PEC, se foi SEDEX, o que foi. Então, ele vai trazendo aqui de acordo, né, com cada item que foi selecionado. E, é claro, vai também trazer as informações do que foi enviado. Então, cada item que foi adicionado, seja num correio, seja num portador, seja num malote, traz as informações. Aqui, prédio da mensageria de entrega.
histórico, ótimo. Temos também o nosso histórico, que vai nos permitir também visualizar se foram feitos ajustes, qual foi o tempo de revisão, qual foi o tempo para envio, então traz, e toda a observação que é adicionada, ela fica visível aqui para vocês também. Perfeito? Então, exportação aqui, eles são basicamente iguais quando a gente falar das exportações em ocupação, em chamados e envio. Toda aquela informação que vocês vão ter, né, ao clicar para visualizar, então ela é transferida para uma planilha de Excel. Pessoal, espero então aí ter esclarecido, auxiliado em algo mais a respeito aí sobre as dúvidas que possam ter existido sobre Dash e ocupação. E eu vou abrir então agora o nosso canal para quem quiser tirar dúvida aqui conosco. Oi, Tayana, tudo bom? Oi, tudo bem, Tchê? Bom dia. Tudo, Bom bom dia, dia. pessoal. Eu tenho uma dúvida. Eu vi aquela sua planilha tão bonitinha, e aí eu não sei se eu me perdi aqui no momento. É, Como é que você chegou nela? Porque quando a gente exporta, ela fica. Ela vem toda bagunçadinha, né? Isso, eu até fiz uma divisão Uhum, no próprio Excel, né? A gente conseguir dividir a cada vírgula, eu consegui dividir por uma coluna. tá. Mas eu não sei se você editou ou se foi algo que o próprio Desk me deu. Não, vamos lá, tá? Sempre que você for abrir, tá, Tayana, vamos abrir uma planilha em branco. Então, Uhum. deixa eu compartilhar aqui só para você ver. É que o meu não vai estar liberado, o meu era para ser só. O meu tem que ser pago e como eu uso do Drive, então para mim eu não vejo necessidade. Mas, pessoal, para quem está utilizando, tá? Então, vocês vão chegar aqui na telinha do Excel e vocês vão abrir, então, uma nova, né? Aqui eu vou pegar essa que está em branco para vocês verem, ó. Então, abrir aqui uma página nova. Tá, e quando você for, então, fazer, você vai vir aqui em dados, clica no teu aí em dados, você vai Uhum. aqui, ó, em obter dados, tá? E Tá. aqui do Excel, você vai ter uma ferramenta a mais que ela vai estar dizendo assim, ó, você quer trazer isso para dentro de texto para CSV e é nessa que tu vai clicar. Quando tu clicar, ele vai pedir para tu buscar, então, onde é que está aquele arquivo que tu quer trazer aqui para dentro. Então, você vai lá na tua exportação que tu fez, o teu download, clica ali, né, claro, na exportação que tu baixou, e ele vai trazer essa informação. Aqui você não precisa editar nada, você não precisa configurar nada, porque ele vai abrir uma outra telinha, vai te mostrar bem bonitinho essa exportação que vai ser trazida aqui para dentro, e você só dá ali em concluir, não precisa nada. Concluiu, ele já vai trazer as colunas nos tamanhos certos e já traz com os filtros para você filtrar. Então, dessa forma, é muito mais fácil, porque ele já traz bem organizado para vocês. Tá? Tá, você utilizou o quê? A primeira opção, essa que tem um azinho? Do Excel. Não Então, tô vê de visualizando isso pra texto. mim. Então, vê de texto. Vê se tem texto para você, ó. Obter dados de texto, vê se tem algum ali de texto. Ele vai abrir para você de texto para CSV. Uhum, sim, tem essa. Tem essa, então pode clicar nessa, de texto para CSV. Ele vai abrir uma tela, você vai puxar, então, o teu download. Deixa eu ver. Ele já veio direitinho. Ele já veio direitinho. O que está aparecendo nos botões ali embaixo, que eu não vou lembrar de cabeça? Tem dois botões ali. Carregar, transformar dados? Carregar, pode carregar. Então, clicou em carregar, ele vai puxar aqui já a informação. Pode clicar direto em Veio carregar direitinho. e vem direitinho, ele vem organizado e já com o filtro ali, o que facilita muito a vida de vocês. Pô, obrigada. Não, por nada, Thay. Beleza? Pessoal, mais alguém com alguma pergunta ou alguma dúvida que eu possa auxiliar?
Oi, Gisele, bom dia. Olá, bom dia, tudo bom? Eu Tudo, tenho tudo uma ótimo. dúvida. Eu tenho uma dúvida na questão de colar o dashboard naquela hora que você pegou o gráfico da ocupação e colou no Excel. Eu não consegui fazer aqui. Tá, vamos lá. Qual que você está tentando? Qual que você estava? Era o dash principal ou era o segundo que... É o de reservas por situação, aquele que tem o gráfico que você mostrou. Você clicou nele, você conseguiu colar ele no Excel daquele mesmo jeitinho. Eu Tá, não consegui com aquelas curvinhas. com as curvinhas, vamos lá. Vamos ver, então, você está me falando... Esse aqui? Isso, reservas Tá, por situação. Você colou ele. Eu não perfeito. consegui Aqui, o que copiar. que eu fiz, Gisele, tá? Aqui eu dei um print, tá? Aqui eu estou usando o meu print que eu tenho da tela. Então, ó, ele abre aqui para mim poder selecionar. Então, eu estou usando do print aqui, ó. Eu faço a seleção no que eu necessito, ok? E transfiro ele, então, para o Excel aqui, onde eu quero. Ele está indo como imagem. Isso, exatamente, ele Ah, está indo então como tá. imagem, tá? Não, então Se, tá. se você não tiver ali, no caso, print que nem eu tenho, você pode facilmente, então, dar um print total da tua tela. Então, você vai dar um print total ali, tela inteira, né? E vai transferir ele para cá. Ó, e aí a gente depois é só cortar ali, editar a informação que você quer sem problema nenhum, caso você não consiga. É que o meu print aqui, ele tem essa possibilidade de eu poder escolher se eu quero a tela inteira, se eu vou ser só um pedaço. Mas para quem não tiver, pessoal, dá um print na tela, dá o Ctrl C ali, né, que printou, ele já vai colar, e daí coloca o Ctrl V aqui, e vocês conseguem, então, trazer. Nesse da posição aqui, ó, esse dos gráficos, tá, Gisele, você vai ter que dar print, esses aqui, tá? Agora, esses aqui na lateral, a gente consegue selecionar a informação que a gente deseja, dar um Ctrl C, levar ele para cá, ó, trazer ele aqui, ó, aí é que eu consigo ajustar, arrumar, ó, vou ter, Ah, então, então foi isso. Eu tinha essa dúvida, que esse a gente consegue, o outro, então, é como imagem. Eu é entendi o agora. como imagem, Eu entendi. exatamente, eu Obrigada. trago eles como imagem, tá? Aquilo que, aqui, ó, se eu for bem, na verdade, puxar ele, se eu for tentar fazer ele só pega o texto aqui em cima, ele não copia o resto. Então, esses que são gráficos, sim, tá, gente? Faz uma imagem, dá um print aí na tela de vocês e leva. Aquilo que tem informação, que nem esses aqui do lado, é fácil. Ocupação de estação, mesmo processo, tá? Então, a gente vai aqui facilmente também, ó, conseguir aqui e aqui por conta da informação. Já os gráficozinhos, vocês vão ter que dar print. Tá ótimo, obrigada, viu? De nada. Pessoal, a gente vai então encerrar nossa webinar de hoje. Foi um prazer aí trazer um pouquinho mais sobre o mundo dos dashes e das métricas para vocês. Espero ter auxiliado, espero ter, né, respondido e mostrado aí algumas dicas para vocês aí facilitar o uso da ferramenta. E quem precisar, volta a reforçar que a gente fica aqui disponível. Pode me chamar, pode mandar um e-mail que a gente marca uma call para auxiliar. Feito? Um bom dia a todos, uma ótima semana e um ótimo feriado aí também, pessoal. Obrigadão. Tchau, tchau. Até Tchau, mais. tchau. Obrigada, tchau.